Misericórdia. Bondoso Deus, eterno Pai, nos reunimos aqui, Senhor, mais uma vez, no dia do Senhor, para aprendermos do Senhor e da sua gloriosa palavra. Pai, somos sabedores de que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Não adianta, Pai, estratégias humanas. Não adianta, Pai, fazermos coisas pelo nosso próprio braço. Mas somos sabedores, Pai, que dependemos totalmente do Senhor. Então despeja da Tua graça essa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza o nosso coração por meio da Tua santa palavra, Pai, para que assim possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor tem para nós essa noite por meio da Tua gloriosa palavra. Abra o nosso coração, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra como ela é, palavra do Senhor. Ajuda-me, Pai, que sou pecador, sou falho, que careço do Senhor, Pai, para estar aqui diante do Teu povo, para pregar a Tua palavra. Tarefa essa difícil, Pai, mas que o Senhor dará a pecadores e que usa isso para a Tua glória. Tudo isso te peço, Senhor, confiando por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, temos diante de nós um texto bastante conhecido, por muitos de nós, muitas das vezes citados, mas é um texto que está diante de nós e que nos remete e dá muita ênfase à santidade de Deus. Estamos entrando num terreno perigoso, porque quando falamos a respeito do caráter de Deus, de quem Deus é, da sua natureza divina, nós não estamos tratando de qualquer assunto, como tratamos de qualquer assunto humanista ou relacionado a qualquer ideologia. Nós estamos falando daquele que fez os céus e a terra, pelo poder somente da sua palavra. Nós estamos falando daquele Deus soberano, poderoso, que habita no seu alto e sublime trono. Então que haja temor no nosso coração, para que possamos meditar nesse texto com reverência, ouvindo atentamente a palavra do Senhor, para que assim sejamos edificados pelo Senhor. Então esse é praticamente o tema do que eu quero pregar essa noite, é sobre a santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? A forma como Deus revela a sua santidade a nós por meio da sua palavra. E o mais importante, como que nós, diante do Senhor, principalmente como aqueles que se dizem o povo de Deus, nos posicionamos, ficamos diante do Senhor reconhecendo esse atributo que é tão glorioso do nosso Deus. Eu acho que de todos os atributos de Deus, a santidade é o que parece tomar o centro nas Escrituras Sagradas. Você vai perceber que na língua hebraica, o repetir uma palavra é super enfatizar algo. Quando a palavra de Deus quer enfatizar algo, principalmente isso na língua hebraica, eles repetem uma palavra. Nós vemos isso na nossa língua portuguesa também, quando queremos dar ênfase a alguma coisa, nós colocamos em negrito, nós colocamos entre aspas, para assim dar ênfase àquilo para aquela palavra que queremos dar ênfase no texto. E assim fazem efeito na língua hebraica. Quando uma palavra é repetida mais de uma vez. É claro esse costume entre os judeus, principalmente nos tempos de Jesus, quando ele ensinava aqueles que o ouviam, e ele dizia também, em verdade, eu vos digo. Ele queria dar ênfase àquilo que ele queria dizer. Que aquilo que ele queria dizer, não só aquilo, mas tudo que ele falava era importante, mas que ele queria dar uma ênfase certa no tocante àquilo que ele iria dizer. Então, é claro isso nas Escrituras, no tocante ao atributo da santidade de Deus. A gente vê de Gênesis a Apocalipse a forma como Deus se manifesta e principalmente o modo como ele se apresenta para o seu povo, para aqueles que o servem. E você vê isso em quase cada página das Escrituras, a santidade de Deus. Este é o único atributo de Deus que é enfatizado desta forma. Deus nunca é chamado de amor nas Escrituras. Nem de misericórdia e misericórdia. Aquele atributo também que muitos nós gostamos, que Deus é fiel. Mas você não vai ver em nenhum momento nas Escrituras Deus se revelando, as Escrituras nos mostrando dessa forma. Portanto, se queremos conhecer a Deus, devemos entender a santidade
de Deus. Primeiramente, eu quero dar uma definição básica do que é a santidade de Deus. Estava lendo o R.C. Sproul e ele diz algo interessante a respeito desse texto no tocante à santidade de Deus. O primeiro significado de santo é separado. O primeiro significado de santo é separado. Ela vem de uma palavra antiga que significa cortar ou separar a parte. Quando a Bíblia chama Deus de santo, significa primeiramente que Deus é transcendentalmente separado de tudo. Ou seja, Ele é tão longe, acima e além de nós, que Ele parece quase estranho para nós. Ser santo é ser outro. Deus está aquém das suas criaturas, daqueles que Ele criou. Significa dizer também, primeiramente, e fala da grandeza de Deus, que Deus está além de nós. Há uma profunda diferença entre Ele e nós, e os seres que Ele criou. Então fala da transcendência de Deus, fala daquilo que transcende o nosso pensamento, que está aquém de nós, quando fala-se da santidade de Deus. Em segundo, fala-se também da pureza de Deus. Deus é perfeito, sem pecados, bom. Portanto, Ele é ao mesmo tempo grande e perfeito. Deus é grande e perfeito, não só de forma qualitativa, mas também de forma quantitativa. Ou seja, a santidade de Deus, o modo como Deus é separado da sua criação e das suas criaturas, está tão aquém de nós e da concepção humana, porque nós somos afetados e temos a mente atrofiada pelo pecado, como eu costumo dizer, está aquém do que possamos entender. Para você ter uma noção, Deus é tão santo, e você vê no relato bíblico da redenção, principalmente lá em Gênesis, quando Deus fala ali no relato de Adão e Eva, acho que todos estão me ouvindo lá atrás, quando Deus nos mostra o relato de Adão e Eva, bastou quantos pecados para que Adão e Eva fossem extirpados ali do jardim do Éden? Apenas um pecado. O mandamento de Deus, o mandamento divino de Deus, era para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão quebra esse mandamento. Adão e Eva, iludido pela serpente, ele quebra esse mandamento do Senhor. E Deus os expulsa ali do jardim do Éden. Não bastou muita coisa, bastou um pecado da quebra do mandamento do Senhor para que Deus os tirasse do jardim. O nosso Deus, irmãos, Ele é tão santo, tão puro, que a sua palavra diz em Abacuque 1, que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Ele não pode contemplar o mal. E é interessante também que Malaquias fala que Ele faz diferença, e que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18. Então, eu acho que a forma que é mostrada a santidade de Deus de uma forma tão vislumbrante, a qual possamos ver a grandeza de Deus e essa transcendente santidade de Deus, é no capítulo 6 do profeta Isaías. A visão que Isaías teve acontece em algum momento após a morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, diz o texto, Isaías ele foi um rei bem sucedido na maior parte do seu reinado. Porém, como nos relata em 2 Crônicas 26, que fala muito mais específico a respeito da vida do rei Uzias, ele se exaltou, se tornou soberbo e orgulhoso, a ponto de querer queimar sacrifício incensário ali no templo do Senhor. Ofício esse que era somente dado aos sacerdotes, aqueles que foram ordenados por Deus. E sabemos a história do rei Uzias e o seu final, que ele é acometido por uma lepra, por mais que os sacerdotes o tentam fazer com que ele impeça ele de queimar ali o incenso, ele permanece ali na sua rebeldia
desobedecendo ao Senhor e querendo entrar no templo. E ele é acometido por uma lepra. Talvez Isaías estivesse preocupado com o destino de Israel. O texto nos diz no capítulo 6, versículo, no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, talvez Isaías estivesse preocupado com o destino de Israel, com o que ia acontecer com o povo de Deus. Talvez a visão não tenha nada a ver com Uzias em tudo, mas de qualquer forma, Isaías teve uma visão gloriosa da majestade, da santidade de Deus. Isaías, ele viu a grandeza de Deus, desse Deus tremendo e santo. Deus estava no seu reino. Uzias estava morto, mas Deus ainda estava no seu trono. O trono era alto e exaltado, maior e superior que todos os outros tronos. Deus permanecia lá reinando soberanamente. Continuando o texto, no versículo 1, diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. É interessante vermos a divisão desse texto, que Isaías, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai mostrar a respeito da visão que ele teve acerca de Deus, da sua santidade. Do versículo 5 ao 8, Isaías vai nos relatar a forma como ele foi impactado pelo encontro que ele teve com Deus, mediante essa visão soberana e da santidade de Deus. Então, Isaías viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E ao redor estavam os anjos, serafins esses que davam glória ao Senhor. Eles eram puros, sem pecado. Cada um tinha 6 asas, eles cobriam o seu rosto, os pés, e voavam e louvavam ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O texto nos diz que as bases dos limiares do templo eram abaladas diante da grandiosidade, do poder, da santidade de Deus. Isaías teve um deslumbre. Deus permitiu que Isaías visse Deus assentado no seu alto e sublime trono, mostrando a sua santidade, a sua grandeza, enchendo completamente aquele lugar, aquele templo, de modo que os limiares não podiam se conter, com a grandiosidade e a realeza do rei que estava sentado naquele alto e sublime trono. Essas imagens são retratadas para apontar a majestade de Deus e provocar em nós reverência e santo temor diante do Senhor. Tudo isso já nos ensina algo muito precioso para nós. Primeiramente, que a verdadeira adoração a Deus sempre começa quando vislumbramos a santidade e o poder e a majestade de Deus. Em primeiro lugar, ninguém pode adorar a Deus verdadeiramente sem o conhecê-lo, sem conhecer a natureza divina. Paulo, pregando aqueles atenienses, ele diz: irmãos, vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando entre o templo de vós e vendo alguns dos vossos altares, eu vi algo escrito como ao Deus desconhecido. Esse Deus a qual vós não conheceis, é esse que eu vos prego. Aqueles que não conhecem a natureza divina de Deus, que não têm esse vislumbre da majestade, da santidade de Deus, são aqueles como aqueles atenienses, que adoram um Deus desconhecido, que adoram o Deus que não é o Deus das Escrituras Sagradas. Se você não adora ao Deus verdadeiro, ao Deus das Escrituras, ao Deus que é 3 vezes santo, você adora a si mesmo. Porque Paulo diz aos romanos que o homem cria deuses para si, a partir do seu ventre, do seu desejo, a partir das suas concupiscências e das suas necessidades carnais. Eu acho que 90%, irmãos, não sei se eu estou exagerando, vou botar 95%,
das igrejas nos domingos adora a si mesmo, adora ao Deus que eles criaram do seu próprio ventre, da sua própria psicologia, do seu próprio pensamento, das suas próprias ideias que ele tem a respeito de Deus. O Deus a qual estou falando, o Deus a qual estou ministrando essa noite, é um Deus que é santo, é um Deus que é puro, é um Deus que não pode cometer pecado, é um Deus, como diz no versículo 5, Isaías, quando vê toda aquela majestade de Deus, ao modo como Isaías se porta diante daquele vislumbre e da visão do Senhor. No versículo 5 ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías pronuncia a si mesmo um termo, uma palavra de condenação. Estou perdido, estou condenado, porque ele sabia que em Êxodo 33, 20, Deus diz a Moisés que ninguém poderia vê-lo, e se alguém o visse, não poderia permanecer vivo, porque o tal morreria. Isaías clama quando ele vê aquele vislumbre da santidade de Deus. Ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido. A resposta de Isaías diante dessa visão não é algo que muitos esperavam. Como muitos talvez acham que alguém poderia dizer: uau, Deus, né? Como muitos tratam Deus, que eles dizem ser o Deus deles. Uau, Deus, você é o cara, talvez, como frase desse tipo. Ou Isaías, ao ver isso, poderia sair rodando, salteando, batendo palma. Porém não. Isaías, quando ele vê a santidade de Deus, a transcendente, aquele transcendente vislumbre de quem Deus é, ele se humilha diante do Senhor. Nós notamos a indignidade do homem diante de um Deus tão santo e puro, de alguém que conhece verdadeiramente. Essa é a postura de alguém que conhece a Deus verdadeiramente, de alguém que conhece o Deus das Escrituras, que conhece esse Deus que é 3 vezes santo. Ele faz como o profeta Isaías, ele se humilha pela grandiosidade da santidade de Deus, e diz: ai de mim, estou perdido. Estou perdido. Irmão, você percebe que uma visão superficial sobre a santidade de Deus e do caráter de Deus pode fazer com que nasça muitos crentes enfermos na fé. Eu acho até impossível alguém se intitular cristão sem conhecer a Deus em sua essência. Não estou dizendo que é possível conhecer a Deus completamente, como verdadeiramente Ele é, porque, como eu disse, a nossa mente é atrofiada e limitada por causa do pecado. Mas aquele que tem a mente de Cristo, aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que recebeu a mente do Senhor, ele conhece esse Deus verdadeiro. E ele não levanta o rosto, ele não inclina o seu nariz como que tendo uma justiça própria. Ele não entende. Muitos desses que creem dessa forma não entendem a salvação de forma correta. Não entendem. Por isso que muitos pecam diante do Senhor, por falta de conhecimento. E o povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento de Deus. Oséias diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Prossigamos em conhecer o nosso Deus, de saber que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puramente santo. Para você ver que Deus, aqueles serafins que estavam voando ali ante o seu trono, louvando a Ele, bendizendo o seu nome. Você sabe que anjo não tem pecado, mas a radiação daquele trono, a santidade, o que emanava daquele trono, é algo tão fora do normal, do comum, da nossa concepção humana, que eles cobriam o rosto, que eles cobriam seus pés por causa do lugar a qual aquele trono estava entronizado. E eles só conseguiam louvar dizendo: santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus, irmãos, ele é tão alto e sublime, que se você pegar os serafins mais lindos do céu, comparado a Deus, se nem se eu posso comparar dessa forma, é comparado a um micróbio no esgoto, tem nada a ver. De quão sublime Deus é, de quão altamente Deus é comparado a qualquer outra criatura que Ele fez. Ou seja, esse Deus é o Deus que vivemos diante dEle. O Deus a qual vivemos, como falamos nessa manhã na pastoral, em corandeu, diante da face desse Deus. Se nós, irmãos, tivermos um conhecimento superficial dessa santidade, do caráter de Deus, nós seremos crentes fracos, destituídos de graça. Por que muitas pessoas acham que elas, pelo fato de ir à igreja e pelo fato de fazer alguma coisa boa, elas podem ser salvas? Porque elas têm um conhecimento errado de quem Deus é. Por que as pessoas acham que pela sua própria escolha elas podem escolher ou não a Deus? Por quê? Por que isso? Porque elas não entendem quem é o Deus verdadeiro das Escrituras. O Deus que servimos é aquele Deus que diz em Hebreus que tudo, irmãos, está diante dele, patente diante do Senhor, como se estivesse nu diante do Senhor, porque tudo Ele sabe, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Alguns meses atrás, estava na casa de um irmão, e uma irmã chegou lá, desviada. Ela disse que eu não podia dizer nada, que quem pode julgar ela é Deus. Eu falei, essa é uma das piores frases que alguém pode dizer. Você pode ser julgado por qualquer outra pessoa, mas por Deus. Eu acho que ela não entendeu o teor da frase que ela disse. O teor da frase que ela disse. Então, quando entendemos a santidade de Deus e o caráter de Deus, o nosso coração é tomado de temor. Uma adoração verdadeira brota no meio do povo de Deus. O povo de Deus se prostra diante do Senhor. O povo de Deus anseia adorar o Senhor. Quando o povo de Deus reconhece a sua indignidade, a sua incapacidade de se salvar. Quando o povo de Deus entende quem Deus é e como Ele nos salvou, de onde Ele nos tirou, o povo de Deus o adora verdadeiramente. Tão fundamentado em sua palavra. Em sua palavra. Esse Deus Santo, irmão, Ele não aceita ser adorado de qualquer forma. Deus só recebe adoração de conformidade com aquilo que está prescrito na sua santa palavra. Deus diz para Moisés, a respeito do tabernáculo, olha, vede tudo quanto eu te ordenei e fazei tudo conforme. Não é para pegar o templo e fazer um triângulo, do jeito que você quer, é da forma que eu te ordenei. Deus só recebe culto desta forma, de acordo com aquilo que está prescrito na sua palavra. Porque nas Escrituras revelam o modo como Deus quer ser adorado e cultuado pelo seu povo. Um povo que não conhece a Deus não irá adorá-lo verdadeiramente. Um povo que não reconhece a santidade de Deus nunca irá adorar a Deus com reverência e temor no seu coração. Um povo que não conhece a santidade de Deus, que não conhece o caráter de seu Deus, dificilmente ele tem uma vida grata diante do Senhor. Dificilmente. Então essa é a postura de Isaías. Ai de mim, estou perdido. Estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Cristo glorificado, assentado no trono. O Cristo assentado no trono. É interessante como a igreja atual ela tem distorcido e tem tentado distorcer o caráter de Deus. Tentado distorcer a palavra de Deus. Tentado mudar a palavra, fazendo com que a palavra se adapte a si e a sua conduta e o seu modo de viver. Temos uma geração inteira de pessoas ditas cristãs, mas que adoram outro Deus,
e que querem que a palavra mude para agradar a elas mesmas. Por isso que você vê muitas pessoas querendo atualizar as Escrituras. Por isso que você vê o pragmatismo tomando de conta das Escrituras. Tudo com ismo, querendo tomar de conta da fé. Tudo. Mas Deus não muda. Ele permanece lá no seu trono, reinando eternamente. A sua palavra não muda. Jesus disse que os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor são eternas. O salmista diz que elas permanecerão para sempre no céu. Elas permanecem para sempre no céu. Então o mundo pode inventar outras e várias estratégias, mas o Deus verdadeiro e a sua palavra nunca muda. Nunca. Ele permanece lá, no seu alto e sublime trono, reinando plenamente, poderosamente, com as rédeas da história em suas mãos. Tudo acontece como lhe apraz. Tudo acontece de acordo com o seu governo. O que aprendemos então com a postura de Isaías? O que aprendemos? Nós vemos aqui primeiramente a bondade de Deus. Além de vermos a indignidade do homem, nós vemos também a bondade de Deus. Isaías, quando tem um encontro com Deus, quando ele tem aquela visão de Deus, é interessante que você pode perceber que a primeira coisa que Isaías tem é uma percepção aguda do seu pecado. A primeira resposta de uma pessoa pecadora diante da santidade de Deus é uma aguda consciência do pecado pessoal. Do pecado pessoal. Você vê que o ser humano é muito cheio de justiça própria. Nós, por natureza, queremos ser bons. Nós, por natureza, achamos-nos melhores do que o outro. E nós ainda, como somos rodeados pelo pecado, ainda no meio da igreja, quando somos confrontados pela palavra, não fazemos como Isaías. Não dizemos, ai de mim, ai do meu irmão. Não falamos, ai do meu coração, estou perdido. Ai do fulano que fez isso. Mas aquele que tem uma visão verdadeira e genuína da santidade de Deus, a resposta dessa pessoa que entendeu o Evangelho, que foi acometida pelo Espírito Santo de Deus, é que ele tem uma aguda consciência do seu próprio pecado. Do seu próprio pecado. É por isso que eu acredito que uma pessoa que não tem um senso da sua própria pecaminosidade, nunca teve o conhecimento verdadeiro da natureza de Deus. Nunca teve. Pior ainda, que essa pessoa que não tem um senso da sua pecaminosidade, que conhece o pecado de forma tão superficial, a ponto de dizer que ela pode se salvar pelas suas próprias obras. Como que você, diante desse texto e desse Deus tão glorioso e santo, que demanda que o ímpio, o pecador, seja julgado, porque ele abomina e odeia o pecado, como que você pode dizer que você pode ser salvo pelo seu próprio esforço? Mas vemos aqui a indignidade, a miséria do homem. Entendemos o quê? Que quando Isaías vê a santidade de Deus, a primeira coisa que ele vê, Isaías, quando ele olha para Deus, quando tem a visão de Deus, ele olha para dentro de si e vê a sua miséria diante do Senhor, e vê a sua incapacidade de sair da sua condição, vê a sua pecaminosidade, a pecaminosidade do seu próprio coração, e exclama, estou perdido. No versículo 6 diz assim, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías viu a glória de Deus, a majestade de Deus. Isaías, por ser pecador, desde o ventre, deveria ser fulminado pela ira de Deus, ser morto diante do Senhor. Mas nós vemos aqui a bondade de Deus para com os pecadores. Nós vemos a misericórdia do Senhor.
em fazer com que aquele serafim toque a boca de Isaías, para que a impureza dos seus lábios, seu pecado fosse perdoado, pago, expiado do original em Cristo Jesus. Porque somente Jesus pode pagar. Muitos podem dizer, como é que você pode dizer que Jesus pagou, sendo que ele não tinha nem nascido ainda? Nós entendemos que o Messias prometido é o Senhor Jesus, e que tanto aqueles que morreram na antiga aliança do Antigo Testamento são salvos pela fé em Jesus Cristo. Você acha que quando o Salmo de Davi, no Salmo 24, versículo 7 a 10, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta, quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. E continua o verso: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa profecia fala de Cristo, daquele que venceu, daquele que cumpriu o plano de Deus. E alguém pergunta, como que pode alguém entrar por essas portas, por esses portões que nunca se abriram? Quem é esse? O Senhor dos Exércitos, aquele que expiou o pecado do seu povo, aquele que se entregou como sacrifício vivo e perfeito a Deus, para remir o mais vil pecador, para redimir aqueles que estão condenados desde o seu nascimento, desde a sua concepção, a uma condenação eterna e horrível do inferno. Então vemos a bondade de Deus para com Isaías, no fato de ele ter expiado o pecado de Isaías. Aqui nós vemos um homem vendo a santidade de Deus posta diante dos seus olhos, e vemos um homem batendo no seu peito, vendo a sua indignidade, reconhecendo o seu pecado, e vemos um Deus que é santo, puro de olhos, que abomina o pecado, perdoando esse pecador miserável, digno do juízo de Deus. Então, Deus usa de bondade para com Isaías, toca os seus lábios, para que a iniquidade dele fosse tirada e perdoado os teus pecados. Não importa, irmãos, entenda uma coisa, todos nós somos nascidos no pecado. No Salmo 51, Davi diz que em pecado eu fui gerado, em pecado a minha mãe me concebeu. Pode ser o bebê mais inocente aqui, ou minha filha, por exemplo, ela já tem o pecado. Todo bebê já nasce com o pecado, ele ainda não praticou, basta ele ter 3, 4 anos, ele vai começar a praticar o pecado. O ser humano ele já nasce com essa praga, que é o pecado no seu coração. A pior praga do homem não é a falta de dinheiro, não é a falta de comida, não são as piores viroses como Covid, peste negra, que já passou sobre a face da terra. A pior praga que tem ainda hoje, irmãos, é o pecado do nosso coração. Pecado esse que só pode ser expiado, curado, purificado por meio de Cristo Jesus. Não existe nenhum outro nome dado aos homens pela qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só por meio dele nós podemos obter a salvação, a vida eterna. Eu digo para alguns do meu trabalho que o homem mais feliz do mundo não é aquele que tem 1 milhão na sua conta, não é o homem mais rico do mundo, mais bilionário, é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, é aquele que tem o seu nome arrolado aos céus, é aquele que quando o Senhor Jesus chega para os seus discípulos, e os seus discípulos empolgados e alegres dizem: Senhor, os demônios se sujeitam a nós, os demônios são expulsos pelo teu nome. O Senhor Jesus os indaga e diz: não vos alegrei por essas coisas, alegrai-vos pelo fato de o vosso nome estar rolado aos céus. A alegria do pecador perdoado não é o fato dele ter bens e riqueza nessa terra, por mais rico que ele seja, não é, o seu coração não está nisso, de viver para isso.
mas está no fato de ter aquela perspectiva bíblica da santidade de Deus em sua mente, de que ele vive para um propósito, de alegrar-se em Deus, de gozar de Deus para todo sempre. Que ele vive diante da face de um Deus que é santo, que abomina o pecado, e que ele vê a sua indignidade, que ele recorre a Deus, que ele é poderoso para perdoar o mais vil pecador, diante de nós. Então vemos claramente, irmãos, a bondade de Deus, a glória do Evangelho. Alguém que é assustado e fica, quando Deus abre a cortina e permite que pelo Espírito Santo nós entendamos a sua santidade e o seu caráter, acho que o conhecimento que mais evidencia de que você conhece a Deus e de que você é habitado pelo Espírito Santo é a reverência que você tem quando você estuda ou ouve sobre o caráter de Deus. E a forma como o seu coração está respondendo agora, pelo modo como Deus está se revelando essa noite, no tocante ao seu caráter. É dessa forma que você vê a Deus? É dessa forma que você põe no seu coração quando vem ao domingo cultuar ao Senhor? Eu vou cultuar a Deus porque Ele precisa da minha adoração. Se eu não for para a igreja, o louvor não vai ficar bem. Se não for eu que for pregar, nem vou. Se não for Beltrano, se eu não for nessa roupa. Coisas triviais e banais de pessoas que ainda são crianças na fé. Porque o que nos motiva e o que faz com que nós estejamos aqui no domingo não é por causa da roupa nova, do sapato novo, ou de qualquer outra coisa trivial terrena. Mas o que nos motiva a estarmos aqui no dia do Senhor é o fato de que esse Deus santo e poderoso, Ele está no meio do seu povo para receber a adoração do seu povo, para receber o louvor da sua igreja, um louvor que o exalte, que glorifique o seu nome, que faça com que a glória, que todo homem seja mentiroso diante de Deus, e que toda a glória seja somente dada a Ele. Esse é o desejo daquele que foi colidido pela glória de Deus. Isaías verdadeiramente teve um encontro genuíno com Deus. Você pode no seu coração nesse momento dizer que já sentiu esse pesar no coração? De ser posto diante da palavra de Deus e de sentir o pesar pelo pecado no seu coração? E de correr a Deus, pedindo a Ele misericórdia e a sua graça, sabendo que você é incapaz de se salvar? Há pessoas que vêm a mim e dizem: irmão Mateus, eu não sei se eu sou eleito, eu não sei se eu sou salvo, eu tento, mas eu não consigo. Esse é um dos primeiros princípios de que evidencia que você é salvo. O arrependimento é isso, é desistir de si mesmo, é desistir, é saber de que você é incapaz, de se achegar a Deus, e de que você precisa de outra pessoa para poder se achegar a Ele. O mediador perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós só fazemos algo, irmãos, diante de Deus, os crentes, porque a justiça de Cristo foi imputada em nós. A vestimenta que temos em nós não é de nós mesmos. A justiça nossa não é nossa, ela provém de Cristo. Ele foi prometido nas Escrituras para isso, em prol dos pecadores. Ele se chamará Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E isso é o que Cristo faz e fez com nós. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então o pecado de Isaías foi pago, seus lábios foram purificados. No versículo 8 ele continua: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante saber uma coisa. Nós estamos no capítulo 6 do livro de Isaías. Se você já leu a Bíblia, principalmente o livro de Isaías, você já viu as ameaças que ele faz ao povo de Israel?
do capítulo 1 ao capítulo 5, ele já era tido por povo como profeta. Como profeta. Irmãos, às vezes nós achamos que os dons são evidência que nós somos salvos. O fato de pregar bem, o fato de cantar bonito, de falar bem, se comunicar bem, isso não é evidência que somos salvos. A evidência está no fruto do Espírito Santo. Você vê um profeta aqui clamando a Deus, porque os seus lábios eram puros diante do Senhor. Você vê que pessoas mais ditas, perfeitas, quando é colocada diante de Deus, elas são nada. O próprio Isaías, lá no final do capítulo 62, ele vai dizer que as nossas justiças são como trapo de imundícia diante do Senhor. São como nada. A obra mais boa que alguém faz não significa nada para Deus, se não foi feita por fé, pela fé em Jesus Cristo. Entendamos isso. Isaías, após ver, preste bem atenção, Isaías, após ver a santidade de Deus, ele reconhece o seu pecado, ele vê um deslumbre da glória de Deus, ele é perdoado pelo Senhor, e imediatamente ele se coloca diante do Senhor. Aqui vemos o chamamento de Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que colidiu com a glória de Deus, com a majestade de Deus, e que foi alcançado pelo perdão, ele tem um desejo no seu coração de falar para outras pessoas sobre esse Deus glorioso. Isaías imediatamente diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O descaso de Isaías para com o povo de Israel, para com as almas, quando foi mostrado diante dele o seu pecado, ele viu primeiramente a sua necessidade, e após encontrar perdão em Deus, ele viu uma necessidade de comunicar aos outros a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor. Envia-me a mim. Quanto de nós podemos dizer isso, irmão, essa noite? Ninguém aqui essa noite é um oráculo, de Deus, pessoalmente, chamado por Deus como Isaías. Mas e se Deus perguntasse isso para nós? O que nós, diante desse texto, diríamos ao Senhor? Quem há de ir por nós? Será se você dizia: eis-me aqui, envia-me a mim? Por que esse descaso para com as almas? Por que esse descaso para com os seus próprios familiares? Por que nós recebemos a fé e muitas das vezes nos entubamos e ficamos ali no nosso canto? Porque quando você vê o avanço do reino de Deus na terra, quando Jesus vem, prega o Evangelho, quando Jesus anuncia as boas novas de salvação, que ele começa com os 12, depois 120, depois 3.000, depois 5.000. Por quê? Porque eles queriam falar a respeito da salvação. Eles tinham amor por as almas. Paulo diz aos Gálatas, irmãos: queridos irmãos, eu sofro por vós, eu oro a Deus até que Cristo seja gerado em vós. Eu sinto dor de parto, Paulo diz. Será se nós estamos comovidos diante de Deus pelo fato de sermos achados pecadores e recebermos o perdão de Deus? Será se nós temos essa visão do mundo desesperado pelo perdão do Senhor, dos eleitos de Deus que estão espalhados pelo mundo, que precisam ouvir a mensagem do Evangelho? Nós somos esse povo, nós fomos comissionados para o Senhor, pelo Senhor: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Por que isso, com o passar do tempo, você, quando é novo convertido, participa do evangelismo, quer estar envolvido? Por que isso, com o tempo, em muitos cristãos, vai se esfriando? Parece que não tem mais aquela mesma entonação, aquela mesma empolgação. O porquê isso? Será se é o pecado que tem tomado o nosso coração?
Será se nós desistimos do mundo, daqueles que precisam da mensagem do Evangelho? Nós precisamos anunciar, irmãos, a mensagem do Evangelho. Nós somos comissionados pelo próprio Deus. Nós somos o sacerdócio real do Senhor nessa terra. Geração eleita, povo adquirido, a igreja do Senhor. Nós somos aqueles que carregamos a mensagem, somos aqueles que devemos anunciar este Evangelho. Somos aqueles que, como pecadores perdidos no mundo de trevas, fomos alcançados misericordiosamente, graciosamente pelo Senhor, e que agora queremos falar dessa graça, e que agora queremos falar dessa misericórdia em Cristo Jesus, desse Evangelho, de um Deus glorioso, de um Deus santo, de um Deus santo, que para a nossa geração é o mesmo Deus do povo de Atenas, um Deus desconhecido. Se você tem um livro de A.W. Pink, Os Atributos de Deus, tem um primeiro capítulo que chama Solidão de Deus. Você pode até comprar e adquirir esse livro, Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Tremendo. Um livro bastante tremendo, onde vai ser mostrado ali o caráter de Deus. E esse Deus bíblico, verdadeiro, santo, que quer a adoração do seu povo, que parece que vive na solidão, porque muitos não o conhecem, muitos não sabem. A verdade é que muitos participam de igrejas, vão de igreja em igreja, mas nunca foram colhidos verdadeiramente pela glória desse Deus verdadeiro. Primeira coisa que acontece, irmãos, quando um povo não conhece ao seu Deus, primeiramente, aqueles que pregam o Evangelho, que eram para ser aqueles que pregam o Evangelho, estão pregando um falso Evangelho, estão apresentando um Deus falso. Há uma frase que me impactou muito, que diz que se você nasceu há 15 ou 20 anos atrás, há uma grande probabilidade de você não saber nada a respeito do Evangelho. Nada. Porque diz que nós somos catequizados e influenciados por falsos profetas. Por falsos profetas. Então é esse o Deus que nós viemos adorar essa noite. Esse é o Deus que se revela gloriosamente nas Escrituras, nos espanta com a sua majestade, e que nós reverentemente com temor nos prostramos diante dele, e o adoramos, e o bendizemos o seu nome, e o louvamos, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. O crente que foi alcançado por essa graça, irmãos, por esse perdão de Deus, ele ama louvar ao Senhor, ele ama adorar a Deus, ele não precisa de ninguém o perturbando para vir para a igreja. Ele voluntariamente, ele deseja estar no ajuntamento dos santos para adorar esse Deus verdadeiro, esse Deus santo. Então vemos também na vida de Isaías a provisão de Deus. Deus provê a ele o perdão dos seus pecados e dá a ele o privilégio de ser arauto do Senhor, de ser um profeta que levaria a mensagem do próprio Deus para o povo de Israel. Que sejamos, irmãos, que possamos ponderar em nosso coração sobre essas coisas. Você já sentiu essa experiência? Não estou dizendo que se você não sentiu, você não foi salvo. Mas alguém, quando é colhido por essa santidade de Deus, ele vê a sua indignidade, a sua miserabilidade, e ele corre para os pés da cruz desesperadamente, porque ele sabe que o perdão só vem do Senhor Jesus Cristo. Ponderemos em nosso coração: o Deus que você adora é o Deus das Escrituras? O Deus que você louva e serve na igreja é o Deus das Escrituras? O Deus a qual, irmão, domingo após domingo, que viemos nos reunir, é o Deus das Escrituras que estamos adorando? Ou é um Deus criado pelo homem?
conheça o seu Deus. O povo que não conhece o seu Deus é como uma mula que não sabe o caminho da manjedoura.